tarde. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pelo IESE. O tema do nosso webinar hoje é: pode Nampula ajudar a pensar o conflito de Cabo Delgado? E temos como orador principal deste webinar o professor Lourenço Macanho, que é professor associado do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. O professor Lourenço Macanho possui pós-doutoramento em Antropologia pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Atualmente escreve sobre história social e política da antropologia em contextos de colonização portuguesa e sobre uma diáspora luso-asiática, os chamados sino-moçambicanos. Também estuda etnicidade e política, colonialismo português em África, multiculturalismo e imaginações nacionais. Dentre os diferentes temas que interessam o professor Lourenço Macanho, que tem estudado Moçambique já há algum tempo, está o tema do Islão, e aqui posso citar algumas obras que são bastante, para nós, bastante interessantes, que vão ser interessantes também para a discussão que vamos ter. Portanto, em 2006, o professor Lourenço Macanho publicou um livro com o título Os Outros Muçulmanos, Islão e Narrativas Coloniais. Portanto, é um livro que eu recomendo para quem tem interesse em entender o Islão em Moçambique. Para além disso, o professor Lourenço Macanho tem outras publicações relacionadas com o Islão em Moçambique, alguns artigos que acho bastante interessantes para o tema que vamos tratar hoje, nomeadamente os livros de Momad, Islão e Saber Local no Norte de Moçambique, publicado em 2004, e Islão e Política na África Oriental, publicado em 2006. Uma das outras publicações do professor Lourenço Macanho, mas que não tem a ver com o Islão, mas que que nos interessa, é sobre a questão dos assimilados, um livro que foi publicado no ano passado. Penso que é um livro que pode interessar a todos aqueles que estão ou se interessam por Moçambique. Portanto, para além do professor Lourenço Macanho, que é o orador principal, teremos o professor Eric Moreira Junot. Para os que estão a seguir os nossos webinars, devem se lembrar que ele participou de um webinar há algumas semanas conosco. O professor Eric Moreira Junot é professor na Universidade de Queen's Belfast e tem vindo a estudar Moçambique já há alguns anos, e também é uma das figuras que conhece muito bem a questão do Islã em Moçambique. Portanto, penso que vamos ter um bom debate. Portanto, uma das últimas publicações do professor, portanto, a última publicação do professor Eric Moreira Junot saiu precisamente na semana passada e fala sobre as origens e natureza da insurgência em Cabo Delgado. É um artigo que terei a oportunidade de partilhar com vocês no chat daqui, para quem estiver interessado em compreender o que se passa em Cabo Delgado. Hoje, portanto, vamos dar aos nossos oradores uma hora para nos falarem sobre como Nampula, a província mais populosa de Moçambique e a província mais muçulmana de Moçambique, podem nos ajudar a compreender o que está a acontecer em Cabo Delgado. Portanto, sem mais delongas, eu vou dar a palavra ao professor Lourenço Macanho para nos dizer como é que Nampula pode nos ajudar a pensar, a entender o que está a acontecer presentemente na província de Cabo Delgado. Obrigado, professor Lourenço. Tem a palavra. Obrigado, professor Sérgio Chivava. Chixava. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os colegas do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IESE. Eu estive acompanhando alguns dos webinars que vocês organizaram. Realmente o IESE está de parabéns. Tenho aprendido muito com as apresentações dos vários colegas que têm participado. E obrigado também aos colegas, aos técnicos, que resolveram questões logísticas, a Mário Wamunsi, e também
boa tarde, né, ao meu colega e amigo, professor Henrique Moria Genou. É um prazer poder compartilhar este webinar com vocês. E boa tarde aos colegas de Moçambique, bom dia aos colegas do Brasil. Enfim, estamos em diferentes hemisférios. Bem, eu gostaria de começar minha exposição explicitando duas questões. A primeira tem a ver com o título desta apresentação. Pode Nampula ajudar a pensar o conflito de Cabo Delgado? Foi justamente, como o professor Chichava acaba de mencionar, foi justamente em Nampula onde desenvolvi um trabalho de campo junto a vários grupos muçulmanos, sobretudo no interior da cidade, nos bairros de Canis, também na ilha de Moçambique, né? Por isso, para mim, este convite é um duplo desafio. Por um lado o desafio de retornar sobre uma investigação que inicia há exatamente 20 anos, pois a minha primeira viagem a Nampula foi em 2000, né? E por outro, o desafio de pensar comparativamente e contrastivamente, de colocar em perspectiva duas realidades supostamente diferentes, Nampula e Cabo Delgado. Estou a ver aqui no chat que alguns colegas estão a reclamar que tem um eco no microfone. Eu também estou ouvindo o meu próprio eco. Posso continuar com o eco, não há problema, mas se isso não incomoda, eu não saberia como resolver isto. Mas, enfim, posso continuar. Acho que melhorou agora, melhorou um pouquinho, sim. Bem, então, a segunda questão que eu queria mencionar aqui, a segunda advertência, diz respeito ao fato de que eu conheci o sul, o centro e o norte de Moçambique, mas nunca estive em Cabo Delgado, ou seja, fazendo aqui um jogo de palavras com um conhecido slogan, não é? Fiz o trajeto de Nampula a Maputo, mas não de Rovuma a Maputo. Né? E esta advertência inicial tem a ver com uma prudência metodológica que existe nas ciências sociais, Tem uma colega, Patrícia, diz que não está a me ver aqui no vídeo. Não sei se isso acontece com todos. Vou tentar resolver. Bom, alguns estão vendo e outros não. Eu vou continuar porque o importante é a fala, né? Então, esta advertência que eu faço tinha a ver com a ideia de que uma prudência metodológica a qual eu me referia, que existe sobretudo nas ciências sociais, ou seja, o imperativo de que não podemos elaborar reflexões empiricamente fundamentadas sem ter estado no lugar. Portanto, supostamente o que vale são aqueles dados que construímos a partir da observação de primeira mão. Contudo, consciente deste mandato metodológico, eu não fugirei aqui, do desafio, né? De um desafio. Primeiro, comentarei brevemente sobre alguns aspectos de uma investigação realizada há vários anos em torno à presença do Islã em Nampula. E, no final, gostaria de apresentar, sem esquecer essa preocupação comparativa, algumas perplexidades que o conflito de Cabo Delgado
me suscita. Posso estar equivocado, mas parece-me que dentre os trabalhos que vêm sendo elaborados para entender a violência em Cabo Delgado, os únicos que apresentam ou que pelo menos evidenciam mais uma sensibilidade etnográfica acurada e uma preocupação por observar e escutar o que se passa no terreno, são as investigações justamente desenvolvidas aqui pela equipa do IESE. E me refiro mais concretamente a um relatório elaborado por Said Habib, o professor Salvador Forquilha e o professor João Pereira. E também aos trabalhos dos colegas que estão aqui comigo, o professor Sérgio Chichava e o professor Henrique Morier-Genou, que, aliás, recentemente acaba de publicar um artigo resultado da observação direta em Cabo Delgado. Muito bem. Então, mais uma vez, o que eu gostaria de fazer aqui, nestes poucos minutos, é colocar em perspectiva meu próprio trabalho no norte de Moçambique, em Nampula, com algumas das pesquisas que buscam entender o que se passa em Cabo Delgado. A primeira constatação é que eu comecei o trabalho de campo em 2000, ou seja, um ano antes dos ataques às Torres Gêmeas, em Nova York, né, no World Trade Center. E que se passou, o que se aconteceu depois do 11 de setembro de 2001, teve uma imensa repercussão no campo das ciências sociais, e sobretudo porque os analistas estavam preocupados por entender quem eram esses sujeitos e que grupos reivindicavam o ataque. Houve, digamos, no campo das ciências sociais, um boom editorial, publicações das mais variadas apareceram. Depois, justamente mais ou menos nesse período, em 2003, eu retornei de novo a Nampula. E nessa época, digamos, o mundo ocidental estava empenhado naquilo que muitos denominaram a guerra ao terror. Portanto, por um lado, enquanto nos meios de comunicação havia uma série de narrativas que flertavam com um discurso islamofóbico, muitas vezes, por outro lado, na pesquisa de campo eu verificava in situ a existência de um mundo muçulmano completamente diferente a esses discursos mediáticos e constatava a existência em Nampula e na ilha de Moçambique de um Islã hospitaleiro, sociável. E lembro muito claramente, já no primeiro dia da minha estada em Nampula, da minha estadia em Nampula, quando visitei a mesquita de Fátima, fui convidado a almoçar na casa do subdelegado do Conselho Islâmico de Nampula. Mas essa hospitalidade se reproduziu não só entre as lideranças urbanas, sino também entre os cheques das confrarias no interior. Na altura, eu visitei mesquitas nos bairros de Mahidire, no bairro de Mohala, na Mutequeligua, conversei com mualimos, professores de madraças, sheikhs, lideranças das confrarias, representantes do Conselho Islâmico, do Congresso Islâmico, que é outra das associações, e com representantes da comunidade xiita em Nampula, uma minoria xiita. Lembremos que em Moçambique a maioria dos muçulmanos são da corrente sunita, mas há uma minoria xiita, né? Participei na qualidade de observador de cultos, em mesquitas e assim por diante. Então, todo esse universo de sociabilidades e de sensibilidades
não se correspondia com a imagem do muçulmano terrorista que muitos meios de comunicação em plena guerra ao terror veiculavam. E tudo isso, sem dúvidas, determinou o título de meu livro sobre os muçulmanos de Nampula, que o professor Xixava mencionou, né? O livro, justamente, Outros Muçulmanos, foi o título, ou seja, outros muçulmanos que não aqueles que eram representados muitas vezes caricaturalmente sob a forma do muçulmano jihadista. O tempo passou, 20 anos praticamente, e na altura jamais imaginaríamos que 20 anos depois viríamos a testemunhar investidas de tipo jihadista em Moçambique. Ora, apesar da evocação que acabo de fazer sobre a experiência no campo, isso não quer dizer que não tenham existido, ou que não existam conflitos, disputas entre as diferentes vertentes do Islã no norte do Moçambique, ou Moçambique em geral. Houve e há conflitos de todo tipo, doutrinários, pessoais, disputas de poder, disputas por espaços físicos, de madraças e mesquitas. E é preciso lembrar rapidamente que, em termos institucionais, existem, ou pelo menos existiam na época em que eu fiz a investigação, várias organizações muçulmanas em Nampula e, sobretudo, na ilha de Moçambique. As organizações mais antigas estão vinculadas às denominadas confrarias ou toaricas. Os dois braços principais das confrarias são a Chadulia e a Caderia. Enfim, não vou me estender mais com vários outros nomes e subdivisões, mas estas associações estão difundidas ao longo de todo o país, sobretudo no norte de Moçambique, e essas formas de associação religiosa, conhecidas com o nome de Tarika, né, em singular, que significa via ou caminho, aparecem nas crônicas portuguesas, geralmente com o nome de confrarias ou irmandades, e às vezes o termo é um pouco mais próximo à transliteração original de toaricas. Então, cada toarica é liderada por um chefe cuja legitimidade se apoia numa cadeia genealógico-espiritual de mestres. Esta cadeia recebe o nome de silsila e constitui um documento que toda liderança da confraria conserva para certificar sua autoridade espiritual perante os seus discípulos. Como muitos de vocês já sabem, os principais centros de irradiação das confrarias na região foram Zanzibar e as Ilhas Comores. E para entender tanto a origem e o desenvolvimento das confrarias, quanto os componentes rituais e cosmológicos de cada uma, é preciso situá-las no contexto das tradições sufis do islamismo. Contudo, a importância político-religiosa das confrarias não reside tanto no aspecto místico, diria eu, da sua cosmologia, senão sobretudo nas relações clientelísticas tecidas entre os seguidores e as suas lideranças. Bom, num momento dado, estas confrarias começaram a ser acusadas por correntes dentro de Moçambique, correntes chamadas wahhabistas, começam a surgir acusações contra as confrarias, mais ou menos a partir dos anos 60, 70,
promovidas por vertentes, por um Islã, digamos, inspirado no wahhabismo oriundo da Arábia Saudita. Né? Então, isto se aprofunda já nos anos 80, 1980, o peso político, eu diria, o peso político das confrarias começa a declinar, e essa decadência é inversamente proporcional à centralidade que começa a adquirir o Conselho Islâmico de Moçambique, o conselho fundado em início de 1980. O Conselho Islâmico assumiu uma forte postura crítica contra estes grupos, contra estas confrarias. As acusações dizem respeito não apenas à suposta cumplicidade delas com o colonialismo, apesar, isso é uma acusação a posteriori, porque os cheques e as confrarias também foram perseguidos pelo colonialismo, mas são acusações recíprocas. Mas as acusações também dizem respeito a um conjunto de supostos erros na prática do próprio Islã. Acusações como, por exemplo, de cometer o pecado de associação ou idolatria, ou seja, isto é, ao invés de seguir apenas o Alcorão e os ditados do profeta nos hadiths, estariam seguindo outros profetas, os santos, que se intitulam, por sua vez, descendentes de Muhammad. Mas também há uma série de controvérsias em relação a questões doutrinais e práticas dentro do Islã. A maneira, por exemplo, de praticar rituais fúnebres, os critérios a seguir para identificar o surgimento da lua nova, que é o momento que indica o início do mês do Ramadã, para os muçulmanos, a celebração do Maulid, o aniversário do profeta, que as confrarias celebram, mas que o wahhabismo considera isso um pecado de associacionismo. Ou, por exemplo, o uso de cânticos e danças nos rituais, que isso é denominado e considerado como uma inovação, pelos acusadores. Enfim, todo este processo começou, sobretudo, com o retorno a Moçambique em 1970, aproximadamente, altura em que o Sheikh Abubakar Ismail Mangira, mais conhecido como Maulana Abubakar, retorna a Moçambique. Trata-se de um especialista em direito islâmico, Sharia, que estudou vários anos na Arábia Saudita, na Universidade Islâmica de Medina. Isto provocou entre os muçulmanos de Moçambique uma divisão de águas, digamos, e, como mencionava agora, houve acusações a posteriori de que as vertentes do wahhabismo contra as confrarias e das confrarias contra o wahhabismo, que se disputam o que seria o Islã verdadeiro. Então, realmente, a chegada do referido sheikh provocou uma corrente de ansiedade, de temor renovado, inclusive, entre as próprias lideranças das confrarias. Ao mesmo tempo, houve, por parte daqueles novos agentes vinculados ao Conselho Islâmico, ao CISLAMO, que é a sigla que os identifica, a reivindicação da unicidade do Islã e, portanto, do ponto de vista cosmológico, uma rejeição de qualquer mediação entre os homens e Deus. Isto acontece também em outras religiões. Isto significou uma condenação em relação aos muçulmanos que apelam a essas lideranças carismáticas
conhecidas no Islã popular com o nome de sharifos, né? E há outros mediadores, né? Como anjos, santos, gênios, etc. É bom lembrar que o termo sunismo deriva da palavra árabe habitualmente transliterada como sunna, cujo significado é tradição, ou aquele que é tradicionalista, ou que segue a tradição. E também queria dizer que, além das confrarias, outro alvo recorrente do exclusivismo wahhabita sunita são as correntes xiitas, as quais depositam um prestígio excessivo nos imãs considerados sucessores carismáticos do profeta Mohammed. Já para o sunismo, a figura central, para o sunismo tradicional, a figura central é a dos ulemas, ou teólogos especialistas nas escrituras e na tradição do profeta. Bem, então, um momento marcante para a institucionalização das organizações muçulmanas em Moçambique foi em dezembro de 1982, quando o presidente Samora Machel convoca a um grande encontro com os representantes das principais confissões religiosas em Moçambique. Era um momento chave, no qual o Estado, através do Partido Frelimo, abandonava em nome da unidade nacional e uma postura abandonava uma postura antirreligiosa, radical, característica dos anos anteriores. Possivelmente um momento muito marcante foi o Congresso de 77, a Frelimo, mas agora em 82 é outro momento. E naquele momento se consolida a formação por um lado, do Conselho Islâmico de Moçambique e, por outro, do Congresso Islâmico de Moçambique. A formação do Conselho Islâmico, com Maulana Abubakar como principal porta-voz, e do Congresso Islâmico frustraram um pouco as expectativas, talvez, do presidente Samora Machel de conseguir um comando unificado para os muçulmanos de Moçambique. Ambas as instituições conseguiram manter boas relações com a Frelimo e alguns dos seus membros participaram das suas fileiras. O Congresso manteve uma posição de tolerância às práticas das confrarias, enquanto o Conselho, como já dissemos, se manteve denunciantes das práticas que eles chamam de bidah, inovação, e do shirk, que seria associacionismo. Portanto, o Conselho Islâmico apunta para uma espécie de universalismo purificador das supostas inovações. Já o Congresso, dominado sobretudo pelas importantes camadas dos comerciantes indo-paquistaneses e seus descendentes, parece ter permanecido avesso a qualquer pedagogia moralizadora e, portanto, uma postura mais tolerante em relação às confrarias. Então, o que verificamos é que, apesar de todo este caleidoscópio de instituições e de vertentes, os conflitos, as tensões e as controvérsias dentro do Islã em Moçambique se mantiveram sempre dentro de um limite, dentro de uma gramática de tensões e de diálogos também, permeada um pouco por aquilo que os cientistas políticos poderiam chamar de uma sociedade civil. A extrapolação desse limite tem a ver com o surgimento na província de Cabo Delgado de grupos cujo acionar assume agora uma outra linguagem, outras práticas. Os colegas que estiveram no terreno e que trouxeram alguns dados de primeira mão nos informam que o grupo é denominado Al-Shabaab, pela
esse nome acabou sendo consagrado pelo uso cotidiano dentro das populações, né, nos distritos, né, inclusive das pessoas, onde este grupo tem atuado, né, de maneira violenta. O grupo que rompeu violentamente em Mocimboa da Praia em outubro de 2017 promove, segundo os relatórios preliminares, uma série de acusações não só contra o Estado moçambicano e seus representantes, sino contra os próprios muçulmanos, inclusive contra os muçulmanos oriundos das correntes wahhabitas ou escrituralistas, né? Ou seja, contra o próprio Conselho Islâmico de Moçambique. Então, esta é uma primeira constatação, os Al-Shabaab têm alvos específicos, não atuam indiscriminadamente. Parece-me que os relatórios realizados pelos colegas investigadores do IES e por outros colegas, porque recentemente, claro, como vocês sabem, então, são muitas pessoas as que estão tentando refletir sobre esta questão dentro de Moçambique e fora de Moçambique. Mas o que me parece relevante e que gostaria aqui de salientar é que esses trabalhos, sobretudo os trabalhos dos colegas do IES, têm um mérito metodológico, ou seja, são abordagens que superam a ideia simplificadora de que as causas desta insurgência jihadistas são meras causas de tipo material ou oriundas da privação. É claro que esta dimensão econômica é importante, mas não é determinante, pois sabemos que existem inúmeros contextos na África, na América Latina, na Ásia, de opressão material, de desigualdade, de exclusão, que não produziram e não produzem por geração espontânea empreendimentos jihadistas. Não é? Então, também o contexto dos mega empreendimentos extrativistas, sobretudo o de gás natural, na península de Afungi, no distrito de Palma e também a extração de rubis sobretudo no distrito de Montepuez, são ingredientes importantes. Porém, mais uma vez, não são determinantes, pois há inúmeros contextos de mega empreendimentos extrativistas em outras regiões que não têm resultado em insurgências desta natureza. Eu não pretendo me estender muito mais sobre este ponto, até porque os dois colegas que estão aqui comigo neste seminário podem falar com mais propriedade sobre o assunto, mas a partir da leitura dos seus respectivos trabalhos, me atreveria aqui a propor uma perspectiva interpretativa. É evidente pelas descrições que os colegas têm feito do perfil destes jovens do Al-Shabaab, é evidente que estamos perante um grupo que assume fortes componentes de tipo salvacionista e exclusivista. Né? Inclusive o próprio professor Henrique Morier-Genoux, que acaba de publicar um artigo sobre o assunto e que mencionou aqui participou aqui num webinar em junho, em 18 de junho, não duvidou em denominar este grupo como uma categoria sociológica, que é a categoria de seita, né? Bom, se não fosse pelo tipo de armamento pesado que o grupo começou a utilizar, se não fosse por essa crescente militarização,
eu não duvidaria em situar este grupo dentro daquilo que os antropólogos têm denominado de movimentos messiânicos milenaristas. Ok, estamos talvez perante um messianismo sem Messias. Já o milênio, isto se repete, a instância comparativa me parece importante aqui. Este tipo de movimentos, o milênio de prosperidade, o paraíso na terra, para estes jihadistas está representado supostamente pela plena aplicação da lei islâmica, da Sharia, que implicaria, nesta visão salvacionista, o fim de todos os males, de todas as injustiças, de todas as penúrias. E também, isto é muito comum nos movimentos messiânico-milenaristas, um retorno a uma idade de ouro perdida, né, a um passado exemplar, que nesse caso é identificado com os primeiros séculos do Islã, né, os califas exemplares, né, os primeiros períodos do califado. Tudo que viria depois seria deturpação, seria idolatria, etc, etc. Então, tudo isto, esse suposto paraíso terrestre que estaria livre dos kafirs, né, dos incrédulos, e sobretudo os apóstatas. Isto é, ou seja, este é um conceito muito importante dentro das disputas internas dos muçulmanos, ou seja, estaria livre dos próprios muçulmanos que compactuam com o Estado e seus representantes. Né? Esse é um dos piores crimes que, dentro das versões mais extremas de um salafismo jihadista, é possível cometer, o crime de apostasia. Então, além desta vocação exclusivista e sectária, outro elemento que me chamou a atenção a partir da leitura dos relatórios dos colegas que estiveram no terreno, os acontecimentos, é que estes jovens se nutrem aparentemente não de leituras aprimoradas do Alcorão e nem sequer de textos supostamente salafistas, sino de vídeos de um indivíduo chamado Abdul Rogo Mohammed, né? Enfim, trata-se de um imã keniano que foi morto em agosto de 2012, em Mombasa. Teria passado pela Somália, pela Tanzânia. Então, nós estamos, ou melhor, não estamos perante sisudos e complicados debates escrituralistas ou doutrinais. Perante estes acontecimentos, a pergunta mais iminente é: há risco de que esta insurgência se espalhe às províncias vizinhas, e mais especificamente a Nampula? Sem dados mais aprimorados e de primeira mão é difícil responder. Apenas sabemos que em maio do presente ano, o próprio representante do Conselho Islâmico Nampula, Abdul Majid Antônio, tem alertado, segundo a notícia de agências Lusa, sobre este risco, né? Este representante do Conselho Islâmico tem falado o seguinte, abre aspas aqui, diz: na nossa província eles têm escolhido, ou seja, Nampula tem escolhido as zonas rurais da parte costeira. Chegam nestes locais como muçulmanos e aliciam os jovens com postos de emprego e bolsas de estudo em madraças. Eles sabem que os pais destes jovens são pobres e pouco informados. E fecha as aspas, a citação. Então, Abdul Antônio falou na altura sobre a tentativa de recrutamento entre jovens nos distritos de Moma, Angoche, Mongiqual, Monsuril e Ilha de Moçambique. De todo modo, é preciso investigar mais, é preciso fazer mais trabalho de campo para mapear essa
possível ampliação. Eu fiquei sabendo agora há pouco que o nosso colega, o professor Salvador Forquilha, esteve recentemente em Nampula. Eu não sei se ele está aqui presente no nosso encontro. Eu também estou curioso por ouvir ou ler, ou conversar, né, depois, talvez, sobre as impressões dele da visita recente a Nampula. Bem, então eu já estou quase no final, já estou quase terminando. Se vocês me permitem, eu gostaria de evocar uma passagem do meu livro, publicado em 2006. Justamente na conclusão daquele livro, eu indagava acerca da possibilidade ou não da presença de um Islão dito fundamentalista em Moçambique. Então, na altura, para fornecer uma resposta, me vi obrigado a historicizar os processos, né? Então, o que escrevi em 2006 foi o seguinte, né? Escrevi mais ou menos o seguinte, que em outros contextos, agora abre aspas, o surgimento de um Islão político ou do chamado salafismo consistiu numa reação à inércia conservadora dos ulemas, que foram acusados por uma leva de jovens revolucionários de compactuarem com os poderes materialistas, individualistas e corruptos de Ocidente. Até agora, não parece ter surgido em Moçambique, eu escrevi em 2006, né? Até agora, não parece ter surgido em Moçambique uma elite consolidada de jovens muçulmanos capaz de contestar a autoridade dos ulemas e, ao mesmo tempo, reclamar a instalação de um Estado islâmico como suposta solução definitiva para todos os problemas sociais e políticos. Fecha a minha própria citação. 15 anos depois de ter escrito aquilo, vejo que talvez, eu acho que eu fui bastante prudente. As coisas mudaram e hoje Moçambique deve lidar com uma insurgência de tipo jihadista e com um grupo, uma minoria, certamente, que reivindica um Islão exclusivista e salvacionista. O inimigo para este grupo é o Estado, um Estado laico, e além de ser esse Estado, são todos os muçulmanos que compactuam com ele, com esse Estado. Então, para terminar, certamente nenhum de nós tem a receita para lidar com este problema, e também não se trata disso neste caso. E também não sabemos se a estratégia meramente securitária da militarização poderá ser a mais eficaz. E vimos por aí também, ao que parece, no início foram contratados, inclusive, mercenários, né, russos e depois forças de segurança privadas da África do Sul. Enfim, agora as forças de segurança de Moçambique estão a intervir também. Mas, como observadores distantes, enxergamos isto com preocupação e, no meu caso, é também a preocupação de alguém que conviveu com esses outros muçulmanos que agora podem ser potenciais vítimas de seus supostos irmãos de fé, né? Então, para além dos riscos de uma guerra de baixa intensidade e para além da militarização, é preciso compreender que a diversidade do Islã em Moçambique é um patrimônio histórico e cultural que deve ser preservado, né? Lembremos que o Islã chegou àquelas terras, né, muito antes do que Vasco da Gama. Então, é preciso preservar essa diversidade, é preciso que a vitalidade e a riqueza desse Islã se sobreponha às tentações exclusivistas, né? Então, é isso basicamente o que eu queria
comentar e dizer aqui a partir da minha experiência com os muçulmanos de Nampula. E agora eu acho melhor deixarmos tempo para o debate, né? Obrigado. Obrigado, professor Lourenço Macanho, por essa excelente apresentação. Vamos passar muito rapidamente para o professor Éric Moria Gino, que vai ter 10 minutos para tecer algumas considerações em torno desta apresentação do professor Lourenço Macanho. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vou começar por agradecer a oportunidade que está-me ser dada pelo IES, pelo professor Xixava e o professor Macanho para contribuir a esta discussão. O primeiro ponto, penso que é agradecer, não só agradecer, mas também saudar a iniciativa do IES, que penso que é uma excelente iniciativa de pensar os problemas do norte do país, não só de uma maneira fechada, estrita, mas alargar para questões mais largas da história do Islão, do desenvolvimento em Nampula, pensar um pouco comparativamente e historicamente, e penso que esse é um contributo muito grande, intelectualmente muito saudável, e que queria, portanto, saudar. Agradeço ao professor Lourenço essa apresentação, que penso foi extremamente rica, e não vou fazer justiça à apresentação, mas o que vou tentar fazer é uns comentários para talvez enfatizar os pontos que acho muito importantes e talvez puxar alguns outros pontos para ver se o debate pode ir ainda mais à frente, novas ideias que ele levantou e talvez eu possa acrescentar. O primeiro ponto que eu gostei imenso é essa perspectiva histórica e a ênfase que o professor Macanho faz sobre a diversidade do Islão. Ele nos mostra que há diferentes tipos de Islão no país, que é suni, mas que também é xiite, que dentro do sunismo tem os wahhabites, tem diferentes grupos sufi. E isso me parece muito importante para entender. O Islão não é único, não podemos falar dos muçulmanos como sendo um grupo único, sem diferenças, nuances, divisões, etc. O que a apresentação dele me fez pensar também em relação a esse aspecto é que houve muita pesquisa sobre esta questão do Conselho Islâmico, do Congresso Islâmico, das confrarias, etc. E o que não tinha pensado até hoje é que, de facto, ficamos ainda num pensamento sobre o Islão que é bastante institucional. Olhamos muito para as organizações, para as taricas, a organização xiita, etc. E talvez temos que começar, essa é toda uma nova geração de gente que trabalha sobre o Islão, que inclui o Lourenço, o professor Machaqueiro, o professor Eliezer Bonato, etc. Mas todos penso que pecamos nesse aspecto, talvez não é pecar, mas penso que podemos fazer mais, é pensar, de um lado, sobre as seitas. Esse é o ponto que eu descobri nas minhas pesquisas em Cabo Delgado, é que há seitas, grupos que não encaixam nessas organizações e nas taricas em Moçambique. E talvez é uma mudança não para a seita, mas o Islão além das instituições, isso, o Islão que está a ser vivido e praticado. E penso que é aí talvez que temos a alargar, e é aí nesse mundo, fora dessas instituições, onde houve desenvolvimento que ninguém viu acontecer em Cabo Delgado, e de repente chegamos em 2017 todos surpreendidos que tenha acontecido. E digo isso, eu próprio não tinha visto, e acho que foi talvez um erro de perspectiva da nossa parte. Mas o que queria dizer não é uma crítica, é pelo contrário, o contributo do professor Lourenço a nos estimular a pensar além disto, pensar a diversidade talvez num plano mais largo e amplo. Gostei imenso da sugestão que penso sai daqui, desse conceito do messiânico salvacionista, ao pensar essas
muçulmanos lá em Cabo Delgado, do grupo insurgente, e penso que essa é uma sugestão excelente, original, eu próprio não tinha pensado, e é um conceito que faz duas coisas na minha ideia, assim dito rapidamente, porque não desenvolvi muito o meu pensamento. O primeiro que abre uma série de novas portas de como pensamos o grupo no norte de Moçambique. Isso é Cabo Delgado, não é? Os insurgentes. Messiânico, milenarista, isso é que estão a pensar que querem um mundo ideal e estão dispostos para ter o fim do mundo que existe atualmente, não é? É uma forma de radicalismo, mas é uma utopia. E utopia, como sabem, são muito fortes. Têm uma motivação muito extrema, se quiserem dizer, não é? Portanto, essa é uma ideia que a ideologia, nesse sentido, é extremamente forte. E talvez, se pensarmos o movimento nessa dimensão, talvez começamos a entender outras coisas. E penso que o conceito sugerido pelo colega é brilhante, é muito bom. O que nos leva a pensar também esse conceito é que não só diferente tipo de islamismo, mas há diferente tipo de escrituralismo, de fundamentalismo. Isso é, todos os fundamentalistas não são iguais. E aqueles que estamos a ver em Cabo Delgado parecem ser um tipo de extremista, fundamentalista, como quiserem pensar, muito específico. Portanto, penso que quando pensamos nisso, temos que pensar neles na especificidade. Não vamos combater todos fundamentalistas ou toda a gente que tenha entendimento escrituralista do Islão. Temos que pensar muito especificamente o que aquele grupo pensa, como é que pensa, quais são essas ideias. E essa ideia de milenarismo, do fim do mundo, de esperança para um mundo perfeito, como Deus queria na origem, penso que é um pensamento bastante específico que tínhamos que começar a abrir e pensar como é que vem, de onde vem e como é que foi desenvolvido. Outro ponto levantado pelo colega, penso que não é novo, mas é importante, é que de facto estamos mesmo no início do programa de pesquisa, falta fazer muita pesquisa e penso que o professor Macano nos sugere várias pistas. Uma dessas de pensar o messianismo, o tipo de fundamentalismo que estamos a ver a se propalar em Cabo Delgado. Temos que pensar na história do Islão em Moçambique, mas uma história larga, comparativa. Portanto, uma comparação no tempo e uma evolução, se quiser, uma comparação geográfica. E gostei muito dessa ideia de pensar Cabo Delgado do ponto de vista de Nampula. Penso que há coisas que são similares, há dinâmicas que são iguais. Algumas das confrarias que estão em Cabo Delgado chegaram aliás, que estão em Nampula chegaram a Cabo Delgado, mas outras não. Portanto, temos que pensar um pouco comparativamente. Há dinâmicas, dizia, parecidas e há dinâmicas que são contrárias. A relação do Islão com a luta de libertação não foi a mesma em Nampula e Cabo Delgado, etc. Há toda uma série de coisas que é importante, portanto, ao nível nacional, primeiro, pensar as diferentes regiões do país, e talvez uma outra dimensão que é internacional, pensar a relação entre o global e o nacional com o global. E quando o professor falava do messianismo salvacionista para os insurgentes, a mim me fez pensar, mas talvez seja isso que liga eles ao Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico é conhecido como tendo essa mesma ideia de um fim do mundo e de um mundo perfeito através de um Estado Islâmico. Eu não penso que o grupo de Cabo Delgado, dos insurgentes, e o grupo dos Estados Islâmicos sejam iguais. Eu penso que há várias áreas onde eles não discordam e não vão se encaixar. Mas talvez o lugar onde se encaixam é essa utopia, essa ideia de uma salvação através de um Estado religioso dirigido pela Sharia. Será que isso é suficiente para as duas peças colar entre o local e o global e conseguir? Não sei. Mas é um assunto que penso que é muito importante estudar e pensarmos.
Ligado a isso, penso que há um ponto interessante que vale a pena levantar, é que precisamos de mais pesquisa, mas precisamos também de outro tipo de pesquisa. Acho que é isso que o professor sugeriu, de uma certa maneira, mas eu estava a pensar, de facto, a historiografia de Moçambique é muito sobre relações entre Moçambique e África do Sul, Moçambique, talvez um pouco em Malawi, Moçambique, Rodésia e o Zimbábue. Mas o número de estudo entre Moçambique e a Tanzânia é quase zero. E a gente, de facto, ignorou essa dimensão. E agora parece que a geografia da historiografia está a mudar e vamos ter que estudar muito mais, menos os macondos, talvez, e mais os moanes, mais macuas, mais a relação com a Tanzânia do que a relação com a África do Sul. E parece que vai ter lá aí não sei se é revolução historiográfica, mas uma inflexão, uma mudança que vai ser necessária e que penso que vai estruturar, provavelmente, o futuro da historiografia, dos estudos em Moçambique, o que pode ser uma muito boa coisa, vamos ver, mas penso que é um ponto interessante. Para concluir, quero levantar um desacordo com o professor, porque senão vou pensar que estou a achar que é tudo perfeito, e é quase tudo perfeito, mas eu penso que, de uma certa maneira, concluiu ao dizer que não estávamos esperando debates escriturais entre os insurgentes e outros muçulmanos. Eu penso que discordo, não porque eu sei, mas precisamente porque eu penso que ninguém sabe. Sabemos que houve debates entre os insurgentes antes de virarem violentos e o Conselho Islâmico, e talvez o professor Sérgio Xixava possa nos dizer mais sobre isso, mas não sabemos bem com quem e quais são as ideias, e de facto aí penso que é uma área de pesquisa por ser feita, que eu acho que é um assunto muito importante e um assunto não fechado, portanto. Vou concluir aqui, agradecer mais uma vez uma apresentação do professor Macano, que é excelente, estimulante. Espero que meus comentários deram uma ideia de o que levantou em mim pela positiva estimulação, ideias de novo debate, novos estudos. E penso que estamos no período interessantíssimo de estudos para a frente, o que temos que fazer, e penso que é todo um programa muito estimulante e que vai precisar de muito trabalho ainda. Obrigado. Muito obrigado, professor Eric. Vou passar a palavra muito rapidamente para o professor Salvador Forquilha, que, como foi mencionado, acabou de regressar da província de Nampula e vai tecer algumas considerações também em torno deste assunto. Professor Salvador Forquilha. Enquanto o professor Salvador Forquilha não aparece, tenho aqui, vou muito rapidamente, ele pode intervir a qualquer momento, posso... Alô? Sim, professor Salvador Forquilha? Sim, Salvador, estamos a ouvir? Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer também esta oportunidade que me dão para dizer algumas palavras. Agradeço as excelentes apresentações do professor Macano e do professor Érico Maria Genu. O que eu vou dizer muito rapidamente é um pouco na linha do trabalho que temos estado a fazer desde há 3 anos para cá. Inicialmente, quando começamos o trabalho, nós estávamos, de facto, a focalizarmos em Cabo Delgado, mas logo depois nos demos conta de que era importante alargar um pouco mais a perspectiva e procurar olhar para as províncias vizinhas de Cabo Delgado, nomeadamente Nampula e Niassa. Foi por esta razão que nos nossos primeiros trabalhos nós incluímos Nampula, e agora incluímos Nampula com um pouco mais de, digamos assim, de foco, com questões muito específicas a olhar. E o tema deste seminário de hoje
se Nampula pode ajudar ou não a pensar no conflito em Cabo Delgado, eu penso que é extremamente relevante quando a gente olha para aquilo que acontece no terreno. De facto, penso que o professor Moria Genu também mencionou isso, temos em Nampula dinâmicas semelhantes àquelas que nós temos em Cabo Delgado, sobretudo do ponto de vista, esse conceito que o professor Érico Moria Genu trouxe da seita, e na nossa visita recente a Nampula, voltamos de Nampula há 2 dias, tivemos lá 2 semanas. Uma das coisas que nós encontramos no terreno, de facto, que já em 2017, antes dos acontecimentos de outubro, de Mocimboa da Praia, por aí de março até julho, temos uma movimentação em Nampula, de facto, à volta dessa seita que chega a Nampula. Provavelmente tivesse chegado antes, só que a denúncia aconteceu, de facto, em março. Há uma mesquita na zona de Mutotop, arredores de Nampula, para quem conhece Nampula, uma denúncia que chega ao Conselho dos Álamos, de Nampula. A denúncia chegou em março, basicamente a dizer, bom, na nossa mesquita há um senhor que chegou e está lá a pregar um islão que não é habitual. Então, estamos todos nós assustados, por favor, façam alguma coisa. E o Conselho dos Álamos fez, então, 2 reuniões, fez uma em abril com o suposto grupo, digamos assim, da seita, e os membros reuniram várias mesquitas de arredores de Nampula, e fez uma outra reunião em maio, e em julho produziu um informe que encaminhou ao governo da província de Nampula, na altura o governador Borges, que era o governador de Nampula, e depois, bom, eu não sei qual foi o seguimento. Sabemos pelas entrevistas que houve detenções dos supostos membros da seita, e alguns eventualmente tenham fugido. Enfim, o ponto é que efetivamente há uma ligação. O que nos diziam nas entrevistas é que uma parte importante desses membros da seita eram oriundos de facto de Cabo Delgado, pelo menos vinham daqueles lados de Macomia, Mocimboa da Praia. E, de facto, lendo um pouco os documentos produzidos nesses informes ou nas atas das reuniões que houve, etc., o que a gente constata é que há muita semelhança em termos do que a seita, digamos assim, defende ou defendia, no caso de Nampula, muita semelhança com aquilo que nós encontramos em Cabo Delgado também, em 2017 e 2018. Portanto, há aqui, penso eu, dinâmicas muito semelhantes, muito interessantes. E desse ponto de vista, eu penso que há 2 aspectos, pelo menos, que vale a pena e merecem alguma reflexão, justamente pensando um pouco no tema do seminário de hoje. O primeiro aspecto que eu gostava de trazer é justamente a pergunta, talvez assim, como explicar que a seita em Nampula não tenha tido o mesmo desenvolvimento que Cabo Delgado, ou seja, que não tenha se desenvolvido de tal forma até chegar à violência. Sabemos também pelas entrevistas, nessa nossa última viagem, que inclusivamente havia ou foi encontrado um arsenal, não sabemos a quantidade de armas encontrada, mas indica também que eventualmente houvesse alguma intenção de passar a violência. Agora, a questão é que fatores é que explicam que isso não tenha sido assim, que isso não tenha se desenvolvido, digamos, na mesma direção que o que aconteceu em Cabo Delgado. O segundo aspecto que eu gostava de trazer aqui, talvez nos ajude também a compreender o que está a acontecer em Cabo Delgado, é do ponto de vista de redes de recrutamento. De facto, já nas primeiras visitas que nós fizemos, 2017, 2018, também visitamos Nampula nessa altura, já havia menção do facto de que em alguns distritos de Nampula, sobretudo na zona costeira, a zona do litoral, alguns distritos eram locais preferenciais, digamos assim, de recrutamento, e este facto, digamos, ainda hoje é assim. O que acontece é que distritos como Angoche, Ilha de Moçambique, na Cala Porto, na Cala Velha,
Memba, Mossoril, têm sido aqueles locais apontados como sendo os locais de recrutamento. Agora, o que é um facto é, quando a gente olha para estes locais, nós visitamos desta vez 4 distritos: Angoche, Mossoril, Nacala Porto, Nacala Velha Angoche, Mossoril, Nacala Porto e Nacala Velha. O que é um facto, quando a gente fala com jovens desses distritos, o que constata é que todos eles têm em comum, penso eu, pelo menos 2 coisas. Uma é que são jovens que têm, de alguma forma, uma relação com o Estado, diria-te, difícil, um certo conflito, e, em segundo lugar, muitos deles, para não dizer todos, são pescadores. Portanto, ir para Macomia, ir para Mocimba da Praia, para muitos deles, representa, de facto, eventualmente, no imaginário, a busca de melhores condições para as suas vidas. Portanto, penso que este é um elemento muito importante a tomar em conta, porque, efetivamente, a própria insurgência em Cabo Delgado serviu-se, e penso que ainda se serve em grande medida, digamos, deste reservatório, entre aspas, de recrutamento para as fileiras dos próprios jihadistas. Portanto, penso que, de novo, aqui penso que Nampula tem uma série de dinâmicas ainda por aprofundar. Espero bem que no nosso programa sobre Estado, Violência, Desafio e Desenvolvimento no Norte de Moçambique, a gente vá um pouco mais a fundo à volta dessas dinâmicas, de tal forma que a gente possa entender um pouco melhor o que está a acontecer em Cabo Delgado. Falamos hoje de Nampula, penso que proximamente vamos ter que falar também do Niassa, que é uma outra província que me parece com dinâmicas muito interessantes e vale a pena também olhar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Forquilha, pelos seus comentários bastante interessantes. Agora, antes de passar a palavra para o professor Lourenço Macanho e para também lhe apresentar as questões dos nossos colegas que estão do outro lado, são várias, gostaria apenas de perguntar ao professor Salvador Forquilha, como acabou de voltar de Nampula, lembra-se o professor Forquilha que em agosto de 2017 houve um ataque a uma esquadra da polícia em Mogovolas e a polícia atribui este ataque a homens armados e vestidos com roupas ou com vestes islâmicas. Não sei se nas suas pesquisas o professor Salvador Forquilha teve conseguiu encontrar alguma informação relativa a este incidente que ocorreu em agosto de 2017. Muito obrigado. Obrigado. Sim, penso que é um incidente muito interessante. Já o ano passado, eu estive também em Nampula a pesquisar sobre estas questões, e uma das perguntas que eu fazia, me lembro numa das entrevistas, a um líder religioso local, era justamente esta. Nessa altura, o senhor com que eu conversei, ele não tinha muita certeza, mas dizia provavelmente há alguma ligação. Desta vez, penso que as pessoas faziam uma ligação muito mais forte entre o episódio de agosto de 2017 em Mogovolas e o que veio acontecer mais tarde, ou então o que está a viver-se hoje em Cabo Delgado. Agora, de novo, a pergunta aí, para mim, é o que explica que a situação não tenha degenerado em Nampula, tendo em conta o facto de que temos dinâmicas muito semelhantes em Nampula e Cabo Delgado. Então, sim, voltando à sua pergunta, eu penso que existe aqui alguma ligação. Claramente, penso que vai ser preciso aprofundar um pouco mais, mas pelo menos os dados preliminares que temos a partir das entrevistas e também de alguma documentação que conseguimos recolher no terreno, mesmo que não seja
muito focalizada essa documentação no episódio de agosto, em Mocovolas, de 2017. As pessoas no terreno fazem alguma relação, de facto, com toda essa questão da seita e daquilo também que está a acontecer em Cabo Delgado. Muito obrigado, professor Forquilha. Uma vez mais, o que foi dito aqui mostra, de facto, a necessidade de alargar a pesquisa para outras regiões, não só, ou seja, para compreender Cabo Delgado, alargar a pesquisa para outras regiões, como a província de Nampula e a província do Niassa, províncias que não só fazem fronteira com a província de Cabo Delgado, mas também têm uma ligação com a Tanzânia e também tem uma população muçulmana muito importante. E falando, por exemplo, da província do Niassa, lembrar que em fevereiro deste ano também houve um ataque e esse ataque foi atribuído aos homens ou insurgentes que estão a aterrorizar a província de Cabo Delgado. Agora, sem monopolizar a palavra, temos várias questões. Estas questões são dirigidas ao professor Lourenço Macanho, mas todos nós podemos contribuir para responder a essas questões. Eu recebo, esta transmissão está a acontecer em simultâneo no Facebook e no Zoom, portanto vou ter que olhar para os dois dispositivos para ver se consigo captar todas as questões que são colocadas. Mas tenho aqui algumas questões colocadas no Facebook. Uma delas é do Miguel de Brito. Ele pergunta, pode então considerar-se que as motivações ideológicas dos insurgentes são ainda mais literalistas, fundamentalistas, do que as posições wahhabitas do Islã? Ou a diferença entre os dois não é tão doutrinária, mas mais relacionada com o percebido pecado do Islã em ser politicamente aliado ao Estado e ao poder político kafir? Não sei se o professor Lourenço percebeu, ou posso voltar a ler. Não percebi perfeitamente. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, e acho que temos um consenso aqui, e o professor Salvador Forquilha nos faz lembrar sobre a importância da necessidade de fazer mais investigação, mais pesquisa empírica. Por quê? Porque também é necessário evitar as explicações, as ilusões de explicação. A ilusão de explicação, às vezes, nós vemos por aí que perante a não existência de explicações, se opta por dizer, bom, é toda uma cortina de fumaça, ou é o Islã, neste caso o Islã não interessa, porque no fundo o que há por trás disto são interesses econômicos e questões de tráfico e corrupção, etc, etc. É claro, isso está dentro deste pacote, digamos, mas não podemos subestimar, e agora sim vou à pergunta do colega, digamos, a capacidade destas pessoas, destes grupos, para elaborar suas ideologias ou suas teorias sobre o mundo. Não estamos perante simplesmente, seria muito reducionista pensar que estamos perante atos simplesmente que, claro, nos provocam uma repulsa pela violência, mas temos que encontrar uma resposta racional para aquilo que se nos apresenta como absolutamente irracional e aparentemente arbitrário.
temos, então, por isso, insisto, aqui temos que separar, muitas vezes, nas doutrinas, se fala nos livros sobre o Islã, das correntes wahhabitas, das correntes escrituralistas, das divisões internas, o salafismo, às vezes tem colegas analistas que falam de um salafismo escrituralista e o separam de um salafismo jihadista. Há por trás disto inúmeras controvérsias doutrinais também que remontam, imaginam, remontam aos teólogos da Idade Média. Então, eu acho que é preciso entender o que estas pessoas concretas, grupos, o que de fato eles pensam, de onde que eles, quais são as fontes doutrinais das quais eles bebem, não é? E o tipo de racionalização que eles fazem a partir dessas fontes, e entender, portanto, essa dimensão cosmológica, essa dimensão que diz respeito a um sistema de ideias, ou diz respeito a uma ideologia, e além de entender essa dimensão, entender a prática, qual é, digamos, não só o que eles pensam, sino o que de fato eles fazem. Então, aqui sobra um pouco arredondar esta pergunta, e eu acho que é necessário separar estas empreitadas que vão para o lado da violência, com as justificativas cosmológicas que elas possam ter ou não, separar essas empreitadas dos grupos que por mais que possam ter, dos grupos os chamados wahhabitas, no caso, que por mais que possam ter uma interpretação estrita do Islã, uma interpretação que alguns denominam fundamentalista do Islã, etc., etc., mas que não tem nada a ver, com estes grupos. Ou seja, é necessário separar o wahhabismo, obviamente, é necessário separar o wahhabismo de jihadismo, e até diria que nem todo salafismo deriva no jihadismo ou deriva nestes extremos que eu chamei aqui de messiânicos salvacionistas. Não sei se está respondida. Muito obrigado. Sim, sim. Tinha um pequeno problema com o som aqui. Muito obrigado. Tem um comentário do professor Yusuf Adam, que também tem estado a trabalhar sobre este assunto, fez enorme pesquisa em relação na província de Cabo Delgado. Ele diz em 2015 ou 2016 foi capturado um contentor com 20 toneladas de armas. O chefe de material de guerra da província apareceu morto. Penso que é um dado que o professor Yusuf Adam nos traz e que talvez pode nos ajudar a fazer uma reflexão sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado. Muito obrigado, professor Yusuf. Outra questão que vem do Facebook, e é de novo Miguel de Brito. Ele diz: sei que este não é o foco deste webinar específico, mas existe uma ligação entre a aparente crescente militarização e poderio militar da insurgência nos últimos tempos e fatores regionais e internacionais exteriores a Moçambique. Portanto, sim. É um comentário, não sei se é uma pergunta
Certamente, certamente, e eu acho que todos os colegas que estão preocupados e que refletem sobre a questão não subestimam, ao contrário, é importante essa dimensão internacional, é importante essa dimensão do contexto dos mega empreendimentos extrativistas. É importante também a dimensão, certamente a dimensão material do aparelho militar, que estes grupos possuem. Agora, insisto, e precisamos fazer mais investigação para saber o que de facto estas pessoas pensam e os jovens que ficam, digamos assim, seduzidos por este grupo pensam. Eu insisto mais uma vez que em contextos de extrema violência, e nós sabemos isso não só em África, sino em outros contextos, que a dimensão, além da dimensão material da violência, estão envolvidas questões simbólicas e que muitas vezes dizem respeito a maneiras, a sistemas de pensamento. Eu penso, por exemplo, no longo corpus de estudos sobre os chamados movimentos, insisto mais uma vez, dos movimentos messiânicos milenaristas, um elemento que sempre se repete, teríamos que investigar se isto acontece aqui, neste caso específico, um elemento que sempre se repete é que os seguidores destes grupos se consideram imunes às armas do inimigo. Aqui entramos num outro terreno, insisto, todo um outro terreno que tem a ver com o simbólico, com o cosmológico, mas que está relacionado também com o material. Muito obrigado, professor. Muito rapidamente, tem uma questão da professora Patrícia. Agradeço a excelente palestra do professor Lourenço. Gostaria de fazer uma pergunta. Poderíamos pensar nesse contexto também, que grupos paramilitares desarticulados com ataques sofridos com a queda de Gaddafi na Líbia, em outras situações, podem estar se articulando e fazendo ações de intervenção em espaços que têm uma forte história muçulmana regional, mas também não eram ligados a movimentos do chamado Islã político. Não sei se o professor percebeu esta questão. Sim, entendi, sim, perfeito. Eu não tenho elementos, professora Patrícia, obrigado pela pergunta. Eu não tenho elementos empíricos para responder a essa questão. Sabemos que o fim do regime de Gaddafi provocou uma série de disputas internas, de fragmentações entre vários subgrupos rivais, etc. Mas eu não tenho elementos históricos e empíricos para argumentar a respeito dessa possibilidade. Talvez isso tenha acontecido em outros contextos do norte da África ou em outros contextos africanos, mas não me consta que isso possa ter ou esteja acontecendo em Moçambique. Sim. Professor Lourenço Macanho, uma questão. Logo após os ataques, o ataque do dia 5 de outubro, aliás, de outubro de 2017,
alguns setores do governo, eu lembro-me do antigo administrador do distrito de Mocima da Praia, apareceu ou foi citado pela imprensa a dizer que o grupo de atacantes do 5 de outubro era composto por indivíduos moçambicanos que tinham estudado doutrinas religiosas fundamentalistas em países como a Arábia Saudita, Egito, Sudão e Tanzânia. E depois, algum tempo depois também, dentro, portanto, um líder da Beira, cujo nome não me ocorre, apareceu também a dizer que o problema que se estava a viver em Cabo Delgado tinha a ver com indivíduos moçambicanos também que tinham estudado nesses países e que tinham ideias fundamentalistas. Teria algum comentário a dizer em torno disso? Ou seja, pelos comentários destas pessoas, parece, pelo menos nessa altura, a acusação, portanto, em relação aos ataques, tinha a ver com indivíduos que tinham estudado, portanto, a religião nesses países, ou seja, podemos dizer, com a tendência corrente wahhabista. Teria algum comentário em torno disso? Por que foi, houve logo, apontou-se dedo a estes indivíduos com este perfil, por um lado, e por outro lado, existem também algumas correntes que dizem a maior parte dos jovens que inicialmente integraram, portanto, o Al-Shabaab, portanto, os primeiros sinais de radicalização antes da militarização, portanto, antes do 5 de outubro, eram jovens que tinham frequentado, portanto, mesquitas ligadas ao African Muslim Agency. Não sei se teria alguma... Portanto, esta minha questão vai também para o professor Érico Moreira Junot. Portanto, gostaria que tivessem, portanto, que refletíssemos um pouco em torno destes assuntos. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Uma excelente questão. Olha, professor Sérgio, eu considero esse tipo de argumentações que aparecem por aí, que, insisto, são ilusões de explicação, não são explicações. Nós sabemos que existem há muitos anos várias associações muçulmanas, inclusive Africa Muslim, que trabalham em Moçambique, que faz trabalho em Moçambique, o próprio Estado moçambicano dá as boas-vindas para essas associações. Nós sabemos também que existem inúmeros jovens muçulmanos que têm ido estudar no Egito, têm ido a estudar a Arábia Saudita, têm ido a estudar ao Sudão. Porém, esses jovens não têm optado por nenhuma saída jihadista ou coisa parecida. Temos que ter cuidado com essas, digamos, com esse tipo de falsas explicações. O próprio colega que colaborou com vocês, sobretudo com o professor Salvador Forquilha e com o João Pereira, o Said Habib, né? Estou aqui com o relatório que o IES elaborou. O Said Habib estudou acho que vocês devem saber disso, ele estudou no Sudão, estudou lei islâmica no Sudão. E, inclusive, eu, quando li aqui a biografia dele no final, eu lembrei que eu conversei com Said Habib lá em 2003. Há vários anos eu conversei com ele e entrevistei. É um jovem que estudou no Sudão, mas que, como vocês sabem, e ele deve ter uma crítica
a estes empreendimentos jihadistas, esse tipo de violências. Então, não tem, inclusive, creio que o jovem Said, já não deve ser tão jovem, mas quando eu entrevistei era mais jovem, o Said Habib tenho entendido também que ele é filho de um dos grandes lideranças muçulmanas da ilha de Moçambique, o Said Bakr. Mas, enfim, eu acho que são explicações que não podemos levá-las em consideração. Dizer que, até porque cada uma desses centros de estudos, universidades, na Arábia Saudita, o Egito, o Sudão, etc., tem também suas próprias correntes doutrinais, não é tudo a mesma coisa. Então temos que separar. Obrigado, professor Lorenzo. Professor Eric Moria Junot, teria algum comentário em torno destas questões? Certo, obrigado. Penso, como o professor Macardo, que não é correto. Penso que a gente pensou, a primeira reação é de pensar com o que a gente conhecia, e a suspeita recaiu nos jovens que estavam a estudar fora do país. Mas o que a gente sabe é que os estudantes que foram estudar, aliás, os jovens que foram estudar na Arábia Saudita, no Egito, no Sudão, foram geralmente bem controlados pelas organizações muçulmanas do país e pelo Estado, e nenhum deles passou, que a gente saiba até hoje, pela insurreição. Aliás, o Conselho Islâmico se zangou várias vezes publicamente e recentemente ao dizer, mas dão lá um único nome de alguém que tenha passado do nosso grupo para a insurgência, não existe, e zangaram muito. Eu penso que, de facto, esse é o problema que a gente falou um pouco antes, não é? A ideia é que o fundamentalista, uma vez que é fundamentalista, é tudo a mesma coisa, mas não é. A diferença entre o Conselho Islâmico, que tende a ler o Alcorão de maneira literalista, e os insurgentes são muito grandes. E esse volta à pergunta que fez o Miguel de Brito, será que é só a diferença de relação ao Estado ou há mais coisas? E, de facto, a seita tem práticas que são inaceitáveis para qualquer muçulmano. Entram nas mesquites com sapatos, recusam meter os cofio, rezam 3 vezes por dia, sem o cofio, etc., etc. E eles não reconhecem alguns textos sagrados que todos os muçulmanos quase acreditam. Portanto, há diferenças profundas, e acho que pensar que o Conselho Islâmico possa ter alguma coisa com as insurgências, penso que é um erro intelectual, mas é um erro político também, não é? Temos de ter muito mais sensibilidade, e penso que, de facto, não é atirar a culpa a ninguém. Estamos no início de entender quem está atrás, precisamos de focar nesse aspecto da religião deles, das crenças deles. Aburrou em uma das influências, mas penso que há outras, e há pensamentos e crenças que os insurgentes, a seita que está atrás dos insurgentes, que são muito estranhos, não é? Portanto, temos que pesquisar isso e tentar entender com mais nuance o grupo que está lá, que não é simplesmente fundamentalista, é muito mais complicado, rejeita o Estado, mas tem crenças que são pouco comuns, tem práticas religiosas que são muito pouco comuns, e temos que andar a pesquisar e tentar entender melhor. E penso que neste aspecto, a maioria, a quase absoluta maioria dos estudantes que foram para a Arábia Saudita, Egito e Sudão, etc., não estão envolvidos. Isto dito, pode haver uma permeabilidade, não é? Tanto os insurgentes como gente que está ligada ao Conselho Islâmico, que foi estudar fora, pode mudar de ideia, pode ficar influenciado. E, se não me engano, há um ano atrás, um desses estudantes jovem que voltou e começou a desenvolver ideias que eram um pouco parecidas com o insurgente, mas parece que precisamente o Conselho Islâmico foi conversar com ele e resolveu a questão. Portanto, nada é definitivo, não é? Estamos num mundo
dinâmicos, as ideias mudam, e o Estado vai mudar, tudo muda continuamente, não é? Mas até esse ponto, penso que é um erro de associar os dois, e penso que temos que entender esses fundamentalistas, que penso que a categorização que fez o nosso colega professor Macarno de messiânico salvacionista é correto, mas aí até aí talvez um tipo particular. Muito obrigado. De fato, as questões são muitas, temos muito pouco tempo. Simplesmente pedir aos professores, aos dois professores que estudaram, têm estudado muito o Islão, um pouco sobre esta questão do surgimento, tanto que se fosse possível elaborar um pouco esta questão da divisão que existiu para que tivéssemos hoje o Congresso Islâmico e o Cislão, e como é que isso se reflete na maneira de ser e de estar do Islão em Moçambique hoje. Penso que seria interessante também fazer uma pequena reflexão em torno disso. Não sei quem vai começar a dissertar sobre isso, talvez o professor Lourenço. Sim, muito brevemente. Muito brevemente. Isto tem a ver com, digamos, estas associações, como surgem, tem a ver com a própria dinâmica da construção da nação em Moçambique, e da própria preocupação do presidente Samora Machel de que as associações, e o professor Henrique Maurier-Genoux também trabalhou muito sobre isso, e também com os grupos católicos, né, e protestantes, aliás, mas a necessidade, isto nasce um pouco a partir da grande convocatória que Samora Machel faz em dezembro de 1982, aonde ele, digamos, diz para as igrejas, os grupos religiosos, diz, bom, é preciso se organizar, é preciso, essa era uma palavra de ordem também, né? Organização, unidade, vigilância, e nesse contexto, justamente, que surge o Congresso e o Conselho Islâmico. O Conselho Islâmico, diferentemente do Congresso, parece-me, mas o Conselho Islâmico conseguiu consolidar uma organização mais forte no sentido da presença de madraças, de mesquitas. Eles têm uma importante madraça lá na Matola, né, que era dirigida pelo Sheikh Aminuddin. Eu cheguei a conversar com o Sheikh Aminuddin na altura, e uma maior preocupação, me parece a mim, da parte do Conselho Islâmico com a educação corânica dos seus fiéis, dos seus seguidores, né? E o Congresso, enfim, me parece que não está tão articulado em relação a essa dimensão dos estudos, sobretudo, da importância dos estudos, do estudo do Alcorão, dos hadiths. Eu lembro das minhas primeiras viagens, as minhas primeiras conversas em Nampula com um sheikh do Conselho Islâmico, e ele falou alguma coisa assim, como que uma frase que eu lembro até hoje, né, que diz assim, bom, que acontece que diz, indiano é um bocadinho, indiano é preguiçoso para rezar. Então, o que quer dizer isso? Que eles, o conselho, os seguidores, são os que supostamente seriam, estamos falando do ponto de vista deles, né? Os que seguem de maneira mais
afinada, digamos assim, a prática do Islã e são mais informados em relação às escrituras. Mas isso é uma impressão que vem um pouco da minha do próprio terreno, né? Um pouco essa diferença, tem um pouco essa diferença, me parece, entre o Conselho e o Congresso Islâmico. Professor Xixava, posso acrescentar algo? Está sem microfone. Sim, professora. Desculpa. Tá bem. Eu concordo com o professor Macab. De facto, a questão do Congresso e do Conselho Islâmico é uma questão de 1980, 81, 82, quando o Samora Machel, o governo, isso é, quis controlar as igrejas, mesquitas, os muçulmanos, e queria uma organização para cada religião, como dizia, não é? Portanto, todos os protestantes deviam estar numa única organização, todos os muçulmanos deviam estar numa única organização, e criaram o Conselho Islâmico, o problema sendo que deram a direção do Conselho Islâmico ao Sheikh Abu Bakr, que criou muitos atritos, e Abu Bakr sendo oposto às práticas dos sufis, e isso levou a maioria dos muçulmanos a criar uma contra-organização, que é o Congresso Islâmico, que era a favor dos sufis, a maioria, e estruturou, de facto, a década que segue. Mas essa questão mudou. Primeiro, tinha também a comunidade muçulmana dos indo-moçambicanos, não é, que continuou. Portanto, tivemos sempre 3 organizações nos anos 80. Nos anos 90 surge, se me lembro bem, o Centro de Formação Islâmica da Beira, que fica um grupo importante. O ministro da Justiça esteve envolvido na fundação e teve um papel muito importante. E hoje em dia o Congresso parece ter mais ou menos desaparecido, mas já surgiu uma nova organização que é o CIMO, a Comunidade Islâmica de Moçambique, que reúne parte da gente do Centro Islâmico da Beira, que eu entendo alguns elementos do Congresso, e relançaram um pouco, e ficamos assim com, de novo, 3 organizações. Mas para voltar, o assunto é que é uma dinâmica institucional. E a dinâmica institucional, penso eu, tem 2 dimensões. Uma é organizar os membros e tentar congregar, não é? E a segunda é relacionar com o governo, porque a maior parte desses assuntos são legais e políticos, lidar com o governo e ter uma relação positiva com o governo e ter a autorização para construir centros de formações, escolas, universidades muçulmanos, etc, etc. Como nós dizemos, a questão que a gente está a falar em Cabo Delgado, penso que sai fora dessas instituições, embora tenha havido relações, o relacionamento, o debate, pelo mínimo, entre os membros da seita que estão atrás dos insurgentes e o Conselho Islâmico, se não os outros. Há toda uma história aí que ainda falta também fazer. Obrigado. Agora que estamos quase no fim, estão a surgir muitas questões, mas não vamos poder responder a todas. Simplesmente são comentários do professor Yusuf Adam. Diz o professor Yusuf Adam, é preciso separar os jovens que foram estudar fora, nos países muçulmanos, com base nos cursos que foram fazer. Muitos foram, penso que ele queria dizer, muitos foram treinados como comissários políticos do Islã. Sim, muitos desses treinados nos países árabes do Islã estão a trabalhar no Estado, CISI, Exército e universidades. O Congresso Islâmico surgiu para definir uma certa independência em relação à Frelimo. Portanto, penso que são alguns comentários. Não sei se querem tecer algumas considerações em torno disso. Se não, podemos passar para outros pontos. Alô, professor? Pode ser. Sim,
Eu não me atreveria a acertar, mas sim, há algo disso. O Conselho Islâmico, de fato, conseguiu tecer excelentes relações com a Frelimo. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, que fala um pouco disso, e tem uma famosa intervenção do chefe Maulana Abubakar perante Samora Machel, onde um pouco o Maulana Abubakar traduz os princípios frelimistas numa linguagem islâmica perante Samora, né? E dizem os muçulmanos do Conselho Islâmico que Samora ficou fascinado perante essa intervenção do Maulana Abubakar, de ter traduzido um pouco essa ideia das palavras de ordem da época, né? Unidade, trabalho e vigilância, tê-las traduzidos para uma linguagem muçulmana, como dizendo mais ou menos naquele encontro com Samora, o que Maulana diz, bom, a Frelimo e o Conselho Islâmico pensamos parecidos, pensamos a mesma coisa. Então, pode ser que haja isso, sim, exatamente, como o professor Yusuf Adamo mencionou aqui. Não sei se o professor Eric quer tecer alguma consideração. Só dizer um pequeno comentário. Eu trabalhei sobre o assunto e, na altura, trabalhei muito com o professor Yusuf Adamo, portanto, estamos em sintonia, não é? Não há desacordo, mas penso que sim, o Congresso Islâmico tem uma dimensão política de querer se afastar um pouco da Frelimo, mas penso que tem não somente uma dimensão política, tem também uma dimensão religiosa. E é por causa de religião, penso eu, primeiramente, que se separaram ou recusaram a entrar no Conselho Islâmico em 1982. E se a gente vai ver nos conflitos que houve no fim dos anos 80, início dos anos 90, alguns dos quais foram violentos, com o espancamento, etc., era à volta de assuntos religiosos, das rezas, das cerimonias de enterro, etc. E esses assuntos eram, sobretudo, religiosos. Agora, tem uma pendente política também, obviamente. Muito obrigado. Restam-nos 10 minutos. Vamos muito rapidamente a algumas últimas questões. Não sei de quem são, porque foram passadas pelos meus colegas. Existindo um conflito entre correntes islâmicas, o problema de Cabo Delgado é religioso ou resulta da exploração de problemas sociais, sociológicos e até políticos por parte de clérigos radicais e forças e movimentos internos e internacionais? Só essa pergunta. Não sei se está clara ou... Sim, muito rapidamente. Certamente é religioso e é econômico também, é econômico, é político, é militar, são várias dimensões. Dizer que é um problema multidimensional parece um pleonasmo, parece uma obviedade, mas é um problema multidimensional. A dimensão religiosa não podemos subestimá-la. É isso. Sim, obrigado. Desculpa, essas questões são do senhor João Varanda. A primeira é essa que coloquei há pouco tempo. Ele tem uma segunda questão de existe e ou até que ponto existe ligação entre os ditos movimentos insurgentes e as organizações criminosas instaladas no norte do país? É uma questão delicada. Eu não tenho elementos para responder sobre isso, não sei. Portanto, vamos passar essa questão, porque eu também não tenho elementos para responder. Penso que o nosso colega professor Eric também, não sei, ele também. A terceira pergunta do mesmo senhor, que é o João Varanda,
A violência no norte tem alguma ligação ou paralelismo com a insurgência no centro do país, protagonizada pelos dissidentes da atual liderança da Renamo e com os episódios criminosos que têm ocorrido em Maputo? Alguns deles não percebi muito bem, mas basicamente a questão é se o que está a acontecer em Cabo Delgado tem alguma ligação ou paralelismo com o que está a acontecer no centro do país, portanto, que é esta violência que é protagonizada pelo Mariano Nhongo e também com alguns atos criminosos que têm acontecido em Maputo, etc. Bom, é mais ou menos a mesma resposta. Eu tenho acompanhado um pouco as informações através dos meios de comunicação, mas me parece que seria não faz sentido comparar. Temos que, acho que o professor Henrique Morriege não foi muito claro quando falou aqui no início, nos seus comentários. Temos que entender a especificidade desta insurgência, a especificidade destes acontecimentos. Evitar explicações reducionistas ou comparações arbitrárias. Temos que ir ao núcleo, o que o professor Salvador Forquilha está a fazer com sua equipe, o que o IES está a fazer, o que o professor Sérgio Chivava, o que o professor Chichava, o que o professor Henrique Morriege está a fazer nas suas visitas a Cabo Delgado, a pesquisa de campo, ir ao terreno, conversar com as pessoas, ver o que se passa. Os métodos das ciências sociais são muito importantes. E em Moçambique sabemos que tem excelentes universidades, colegas extremamente competentes, com boa formação. Temos que estimular também aos jovens sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, para que se interessem pelo assunto e possam contribuir também. Eu acho que é importante. É importante também que o governo consiga ouvir a importância dessas investigações, dessas pesquisas que vocês estão fazendo lá e que continuarão a ser aprofundadas. Se posso, eu vou acrescentar um ponto nisso, porque acho que há uma questão metodológica importante aí. Primeiro, não é porque coisas acontecem no mesmo espaço que estão necessariamente ligadas. Temos de ter muito cuidado e para mim, por exemplo, a questão do gás, do LNG em Cabo Delgado, a questão de insurgência, muita gente liga os dois porque estão a acontecer no mesmo espaço, mas eu penso que até ser provado, temos que ter muito cuidado porque pode acontecer no mesmo lugar sem conexão nenhuma. Isso dito, as coisas acontecem no mesmo espaço e é legítimo e é correto, é uma questão interessante fazer se há ligações. Agora, penso eu que as conexões entre o que acontece no centro do país com Mariano Nhongo e o que acontece em raptos em Maputo não tem nada a ver, penso eu, mas podia ser pesquisado, não é? A questão é válida. A questão do gás, por exemplo, acho que, sim, aliás, de outra maneira, a questão também depois é qual é a ligação, não é? Porque suponho que a pergunta, como eu entendi, era se havia uma ligação direta, mas pode haver uma outra ligação que é indireta. E a questão do LNG, do gás em Cabo Delgado, por exemplo, a única pesquisa que eu conheço, não é única, mas há uma pesquisa sobre o tráfico de droga e os insurgentes, que foi feita, creio que era a Global Initiative. E eu gostei muito desse relatório porque, de facto, tentaram ver se havia uma ligação entre o tráfico de droga, de pedra, de madeira e a insurgência. E o que concluíram é que não conseguiram encontrar nenhuma prova, nenhum elemento que possa ligar os dois, mas disseram o que a gente vê é que essa criminalidade muda a maneira que o Estado funciona e impediu o Estado responder adequadamente à emergência da insurgência.
Portanto, eu gostaria de dizer, não há ligação entre a insurgência e a criminalidade, ou não conseguiram provar, mas há uma ligação com o Estado que faz com que o Estado não conseguiu reagir bem. Portanto, pode não haver ligação com o LNG e a insurgência, mas muda o contexto dentro do qual a insurgência desenvolve-se e faz parte do problema ou da solução, um ou outro, não é? Portanto, estas são perguntas importantes, mas temos de saber exatamente o que perguntamos, não é? E é óbvio, por exemplo, que a questão do centro de Moçambique, com Mariano Nhongo, tem um impacto em Cabo Delgado, porque força o governo ter militar não ativo no centro do país ao mesmo tempo que Cabo Delgado. Portanto, cria uma situação de operacionalidade do Estado reduzida. Cria dificuldade ao Estado, que impede o Estado de responder ao máximo em Cabo Delgado, porque tem que meter parte da tropa no centro do país. Portanto, é uma boa pergunta, dependendo de qual era a pergunta. Penso que paro aí. Muito obrigado, professor Lourenço Macanho e professor Érico Moregenó, professor Salvador Forquilha, e a todos os que participaram deste webinar. Já não nos resta muito tempo. Simplesmente dizer, foi um debate extremamente interessante, muito ficou por dizer, poderíamos ficar aqui o dia todo a discutir, mas teremos mais oportunidades para discutir sobre estes assuntos e convido aos que estão a nos ouvir ou a nos assistir para um próximo webinar que terá lugar no próximo na próxima terça-feira, e este será sobre a questão de descentralização, e vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal de Quelimane, o Manuel Araújo. Portanto, será um assunto diferente deste, mas depois, no dia 28 deste mês ainda, voltaremos a discutir a questão do Islã, desta feita também com uma pessoa que tem estado a pesquisar este assunto já há bastante tempo, uma pessoa bastante reputada neste assunto, que é a professora Liazade Bonatti. Portanto, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Gustavo. Obrigado, Henrique. Obrigado aos colegas pelas perguntas, pela participação. Obrigado. Obrigado. Adeus.